agora como eu vou fazer live toda semana, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar falando dos livros que eu termino de ler na semana, né? E aí eu terminei agora de ler o livro do Lira Neto, o volume 1 da trilogia sobre Getúlio Vargas. Maxwell tá colocando aí na tela. O Getúlio de 1882, data de nascimento dele, né? Até 1930. Dos anos de formação à conquista do poder. O que é que eu achei interessante nessa biografia do Lira Neto? Primeira coisa, eu gostei do livro do Lira Neto, que o Lira Neto, ele não comete um pecado muito comum no Brasil nos últimos 10, 15 anos, que é jornalista despreparado do ponto de vista teórico querer fazer análise histórica e sociológica. Em que sentido? O Lira Neto, e ele inclusive escreve isso diretamente no pós-fácio do livro, o Lira Neto, ele fala que é uma biografia jornalística. Ele não se propõe a ser historiador, a ser sociólogo, a ser economista, a ser cientista político. Então ele se propõe a fazer uma biografia jornalística, um acompanhamento do personagem Getúlio Vargas, da sua individualidade, nos acontecimentos principais da sua vida. Então, a partir do momento que o Lira Neto ele faz uma biografia jornalística, ele foge da tentação de tentar dar uma explicação histórica, sociológica, política, econômica simplista. Então é uma biografia jornalística. Veja, se você entra para essa leitura desse livro querendo entender por que aconteceu a Revolução de 1930, você sai sem entender. O Lira Neto, por exemplo, ele não faz um debate praticamente nada, por exemplo, sobre a crise de 29 e a desorganização da economia cafeeira no Brasil no contexto pré-revolução de 1930. Ele cita rapidamente e tal, mas tipo assim, nem faz esse debate. O Lira Neto não faz um debate, por exemplo, sobre a insatisfação da classe média brasileira com o regime oligárquico que estava ali posto e a falta de participação política dessa classe média e como isso se refletiu, por exemplo, no movimento tenentista. Ele não faz uma análise de classe. Ele não faz um debate sobre o papel dos militares na República Oligárquica ou na República Velha. Então, assim, é isso. Se você entra ali querendo entender do ponto de vista analítico, sociológico, você sai sem saber de nada. Eu acho isso bom, porque o que mais tem nos últimos anos é jornalista que se propõe a fazer esse tipo de análise sem o devido trato teórico, sem o devido cuidado, sem a devida qualidade, e no final a análise dele sai uma porcaria. O Lira Neto não. Enquanto trabalho jornalístico, o livro é fantástico. Tipo assim, o que é que o Getúlio pensava, quais eram as articulações de bastidor do Getúlio, qual era a relação com Borges de Medeiros, qual era a origem oligárquica da família Vargas e São Borja, como é que o Getúlio ascendeu à vida pública, qual era a relação dele com o presidente Washington Luiz, Getúlio Vargas, feminista das finanças do Washington Luiz, as minúcias da vida política desde a perspectiva jornalística do Getúlio. Então, assim, é um livro perfeito. Enquanto livro jornalístico, eu achei ótimo. Por exemplo, eu vou dar informações para vocês que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que o Oswaldo Aranha, um importante colaborador do Getúlio Vargas, né, que foi ministro depois da Revolução de 1930 e era do governo do Rio Grande do Sul quando o Getúlio era governador, eu não sabia que o Oswaldo Aranha teve atritos com o Getúlio no pré-revolução de 1930, porque o Getúlio tinha uma postura muito ambígua, muito marcando passo, meio que recuada, e o Oswaldo Aranha tem uma postura muito mais, por assim dizer, combativa, mais disposta a ir para tomada do poder. Esse tipo de informação de bastidor, que analisa as cartas, que analisa o diálogo entre eles e tal, era isso que eu estava procurando. E eu achei, beleza? Então, achei muito bom. Leiam. Eu vou começar a ler o segundo volume da biografia do Getúlio, do Lira Neto, provavelmente esse final de semana ou segunda-feira. É isso. Então leiam, ficou muito bom. Alguém já perguntou se Getúlio Vargas era fascista. Então Getúlio Vargas é a figura que, ao mesmo tempo, alguns reivindicam como fascista, outros reivindicam como socialista. Tem gente que diz que Getúlio Vargas é socialista, viu? Não sei se vocês sabem disso. Outros colocam Getúlio num papel de construtor da nação brasileira, né? O Getúlio, o cara que criou o Brasil moderno, um grande estadista. Outros colocam Getúlio como o melhor presidente da história do Brasil, outros resumem o Getúlio a uma figura autoritária, por aí vai. Então, veja, o Getúlio, ele é uma figura muito controversa. Hoje, eu diria que, inclusive, majoritariamente, a posição que se tem sobre ele é negativa, de todos os espectros políticos. No século XX foi diferente.
né? No século XX o Getúlio já foi muito popular. E eu lembro, eu era adolescente, que o SBT fez uma eleição, o brasileiro mais importante do século XX, o mais popular e por aí vai. E eu lembro que o Getúlio Vargas ganhou a eleição lá do SBT, do brasileiro mais popular do século XX, o brasileiro mais importante do século XX. Veja, o Getúlio, alguém colocou aqui, né? O Beto colocou, o Getúlio namorava o fascismo. O Getúlio namorou o fascismo? É verdade, total. Não tem o que questionar. Inclusive, o próprio Lira Neto, na abertura do livro, fala da relação do Getúlio com o fascismo de Mussolini e quando Getúlio, presidente, recebeu uma comitiva do Ítalo Balbo, né, que vieram aviadores, vieram voando da Itália até o Brasil, pousaram no Rio de Janeiro, desfilaram as fascistas e tal. O Getúlio tem a fase anticomunista? Tem também. Pra caralho. Matou, perseguiu, prendeu, a desgraça. O Getúlio também tem uma fase que ele se antagoniza com a burguesia e com o imperialismo? Também. Então, veja, eu acho que o Lira Neto ele é muito feliz na escolha de não procurar no Getúlio, por exemplo, dos anos 20, o Getúlio dos anos 50. De não procurar no Getúlio dos anos 10, o Getúlio dos anos 40. O Getúlio ele vai mudando, ele tem fases. O Getúlio, por exemplo, ele nos anos 10 e 20, o Getúlio repudiava total e abertamente qualquer menção ao socialismo, né? Um discurso ultra-reacionário, positivista e por aí vai. O Getúlio, de maneira oportunista, nos anos 40 e 50, fala que defende a democracia socialista, tá ligado? É a mesma figura. Só que a mesma figura em contextos históricos diferentes. É a mesma coisa. Quando eu estava no meu antigo partido, né? Toda vez que tinha alguns espaços de debate, os caras falavam assim: não, mas o PT e Lula nunca foi socialista. Eu discordo disso. Eu acho que isso é querer ver o Lula dos anos 2000 e o Lula dos anos 80. O PT nos anos 80 era um partido socialista. Se deixou de ser, não muda o que foi. Entende? Você não pode ler o passado a partir do presente ou procurar no passado o que virou no futuro de maneira mecânica. Então, assim, se você me perguntar assim, o Getúlio teve uma fase fascista, de flerte com o fascismo, eu vou dizer que sim. A vida inteira do Getúlio foi fascista? Eu acho que não, tá ligado? E aí o Lira Neto trata isso muito bem. Eu acho que ele capta isso muito bem. Como o velho vai mudando. Era esperto que essa porra, oportunista que essa desgraça, no bom sentido da palavra oportunista, no sentido que era o cara que se adaptava. Meu irmão, vocês terem uma ideia, Getúlio, ele foi ministro do presidente que a revolução que ele liderou derrubou, né? Getúlio foi ministro do Washington Luiz, tá ligado? Getúlio era um cara totalmente da República Oligárquica. Ele vem de uma família de latifundiários, de São Borja. Ele entra na política pela mão da família, da influência do pai, o Manuel Vargas. Depois ele vira um dos homens fortes do Borges de Medeiros, que passou mais de 20 anos governando o Rio Grande do Sul. Oligarca total. E, de repente, Getúlio vira, é isso mesmo? Ele vira o líder da revolução que é contra a República Velha. Tá ligado? Ele é isso. Então, assim, o Lira Neto também mostra isso. O Getúlio, ele navegava muito bem, pô. Ele navegava muito bem. Assim, ó. Para onde a onda estava passando, ele surfava na onda. E surfava muito bem. Então, assim, a onda agora é ser fascista. Gosto do fascismo. Pronto, só gosto do fascismo. Não, mas, porra, puta que pariu, esse negócio da classe trabalhadora se organizando. A onda agora é dizer que é a favor do trabalhador. Sou a favor do trabalhador. Eu sou a favor do trabalhador. Mais a favor do trabalhador que eu, ninguém. Tá ligado? Não, a onda agora é ser nacionalista. A onda agora é ser nacionalista anti-imperialista. Mais nacionalista que eu? Ninguém. Então o Getúlio ele se adaptava. E tanto é assim, né, gente? Nem a distografia. Muito bom. Tanto é assim que o cara passou mais de 30 anos com papel protagonista no Brasil, né? E aqui eu vou entrar no último ponto, né, da biografia do Getúlio, que para mim é uma biografia... A biografia do Lira Neto consolidou uma visão que eu já tenho. Eu lancei um vídeo no meu canal, Luiz Carlos Prestes e a Revolução de 1930. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Qual é a tese central desse vídeo? Não sei se vocês sabem da história, mas o Prestes foi convidado para ser chefe militar
da Revolução de 1930 e não aceitou. E aí, no lugar do Prestes, entrou o Góes Monteiro, né? E o Góes Monteiro virou uma espécie de reformador do Exército que, na prática, deu a forma, eu diria, do partido fardado como a gente tem hoje, até os dias atuais. O grande arquiteto reformador, um dos grandes, né? Vamos desprezar outras figuras, como o Golbery Couto e Silva, o Olímpio Mourão Filho, por aí vai. Mas um dos grandes arquitetos do Exército virar essa força totalmente reacionária na política brasileira é o Góes Monteiro. E aí tem muita gente que faz um debate dizendo que o Prestes errou e não ter aceitado ser chefe militar da Revolução, porque se o Prestes tivesse sido chefe militar da Revolução, um parêntese, o Pedro Marin acabou de mandar mensagem dizendo que tá certo, o Góes Monteiro é mesmo arquiteto do Partido Fardado. Então o Pedro Marin tá acompanhando, ele entende mais de militar do que eu. Se o Pedro Marin falou, então falei a parada certa. Então vamos lá, mas voltando. Então assim, tem gente que faz um debate dizendo que foi errado Prestes não aceitar o convite do Getúlio e do Oswaldo Aranha para ser chefe militar da Revolução de 1930. Isso teria levado a Revolução de 30 muito mais à esquerda e poderia daí, por exemplo, ter saído uma reforma agrária. E aí, veja, gente, eu acho que o livro do Lira Neto faz com que você entenda muito melhor a posição do Prestes. Por quê? Gente, Getúlio era um homem da República Oligárquica. Meu irmão, você pega a história de Getúlio até final de 29, Getúlio era um dos caras mais conservadores da República Oligárquica. Ele era um conservador, um positivista empedernido. Não sei nem se eu estou pronunciando essa palavra certa, mas era um conservador visceral. Era um cara que veio da oligarquia, o pai dele militar, proprietário de terras de São Borja, cresceu na política oligarca pelas bênçãos, de novo, do Borges de Medeiros. Era um cara que representava em tudo a República Velha. Nunca foi um reformista. Nunca foi seu papel como um deputado federal, seu papel como deputado estadual, papel como governador, papel como ministro das Finanças do Washington Luiz. Nunca foi um cara reformista. Pelo contrário. E, na boca da Revolução de 30, um ano antes, por causa da campanha eleitoral, Getúlio meio que encarna um papel mundancista, né? Um papel de mudança, vou mudar a ordem aqui, vou ser o reformador, vou trazer o voto secreto, vou trazer a justiça eleitoral, vou moralizar a república, vou mudar aqui. Mas era uma mudança muito conservadora. Então, assim, Getúlio, por exemplo, na boca da Revolução de 30, prometeu aos Estados Unidos e aos bancos que a dívida externa brasileira não ia ser revista e os contratos seriam respeitados. O Lira Neto, por exemplo, cita um documento da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que, tá tranquilo, não precisa ter muito medo. Getúlio é um cara de nossa confiança, é um cara que não é de ruptura. O Getúlio chegou a chamar várias vezes a Revolução de 30 de contra-revolução, ele chamando, dizendo assim, não, isso aqui é uma contra-revolução. É para evitar que venha anarquia, entenda-se, classe trabalhadora, sindicatos, anarquistas, Partido Comunista. Então, assim, a ideia, aliás, a frase atribuída ao Antônio Carlos, façamos a revolução antes que o povo a faça, era bem o espírito mesmo da Revolução de 30. A ideia era, vamos mudar aqui o sistema político, reestruturando a lógica das oligarquias para impedir o esfacelamento do sistema, pô. E aí o Lira Neto, ele mostra como o Vargas prometia tudo a todo mundo, pô. Então vinha um tenentista, aí tipo assim, vinha o Prestes, aí Prestes falava assim, não, eu quero reforma agrária, eu defendo reforma agrária. Aí Getúlio falava assim, eu defendo também reforma agrária, bom pra caralho, bora nessa. Aí vinha um latifundiário, não, a gente quer mais crédito por latifúndio. Aí Getúlio, não, latifúndio, mais crédito, tome. Aí vinha um banqueiro, não, pô, fica tranquilo, aqui tá em casa. Então assim, hoje se faz um debate que parece que assim, beleza, gente, o Getúlio que passou a história é um Getúlio que tem elementos para a gente debater. Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, siderurgia, que tem Eletrobras, que tem um bocado de coisa. Beleza, tem um bocado de coisa para a gente debater, inclusive até alguns enfrentamentos com o imperialismo. De fato. Mas o Getúlio na boca da Revolução de 1930... Meu irmão, eu vou dar um exemplo
que talvez seja um exemplo esdrúxulo. Talvez seja um exemplo esdrúxulo. Eu vou pedir desculpas a você. Talvez seja um anacronismo. Mas só para vocês entenderem. Imagina que hoje Renan Calheiros, o cara que foi ministro da FHC, o cara que foi presidente do Senado, o cara que é senador há 300 anos, o cara que é de uma oligarquia de Alagoas, que manda numa parte de Alagoas, o cara que estava no governo FHC, estava no governo Lula, estava no governo Dilma, estava no governo Temer, está em todo o governo. Imagina que hoje Renan Calheiros decide liderar uma revolução. Renan Calheiros. Alguém vai acreditar nas intenções revolucionárias de Renan Calheiros? De verdade, assim. Alguém vai olhar assim e vai dizer assim, ei, galera, eu acho que é verdade, eu acho que o camarada Renan, realmente... Agora ele virou um revolucionário. E eu acho que a gente tá perdendo uma oportunidade e não apoiar Renan Calheiros. Então, assim, mal comparando, era isso, porra. Getúlio Vargas era uma espécie de Renan Calheiros, um cara totalmente orgânico ao sistema. E aí, claro, tem várias conjunturas, várias mudanças, tem uma crise sistemática do modelo de acumulação capitalista e do regime político da velha república, da república oligárquica, que explica o papel que o Getúlio tomou. Mas assim, a gente não pode olhar para o Prestes, que recusou a chefia militar da Revolução, e dizer assim, porra, Prestes foi esquerdista, Prestes errou, tal, porque olha o que o Getúlio fez. Não, gente. A gente tem que olhar para o Getúlio na boca da Revolução de 1930. E o Getúlio, na boca da Revolução de 1930, era um filho de latifundiário e um político orgânico da República Velha. Então, assim, eu recomendo muito que vocês vejam esse vídeo. Vamos fazer o debate, que eu acho que é um debate importante. E aí eu acho que, nesse caso, eu acho que o Prestes não errou. Eu acho que o Prestes é muito atacado. Eu acho que a galera sempre quer falar mal do Prestes e tal, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que o Prestes não errou, viu? Eu tô com o Luiz Carlos Prestes.